agora oficialmente, né? Boa noite a todos e a todas. A gente vai iniciar, né, mais um bate-papo GPEA, né, que é um programa que a gente faz mensalmente no nosso grupo de pesquisa. Então, o grupo de pesquisa em educação ativa, GPEA, foi formado em 2019 sob a coordenação da professora doutora Ivoneide Mendes. O grupo ele possui as seguintes linhas de pesquisa: ensino de ciências, tecnologias na educação e metodologias ativas. O grupo tem como objetivo investigar metodologias que possam trazer inovações ao processo de ensino e aprendizagem de ciências, assim como o apoio das tecnologias da informação e da comunicação, TIC, nesse processo. Temos como membros docentes professora doutora Ivoneide Mendes da Silva, professora doutora Kátia Freitas e professor doutor Marcelo Brito Carneiro Leão. Como membros discentes, né, os doutorandos Rodrigo Cirilo, Silvia Cardoso e Tereza Renault. E mestrandos, Belchior Júnior e Volney Cosme. Pesquisadores, nós temos a professora mestra Viviane Barbosa. Alunos da graduação, nós temos Rayane Lima e Edwin Teixeira. E como membros externos, nós temos Daniele Andrade e Maiara Freitas. O bate-papo, mais uma vez, ele é uma ação que foi idealizada pelo grupo para falar um pouco sobre ciências, né, para trazer, para reunir pessoas que têm interesse pela temática, firmar parcerias, né, discutir um pouco sobre o que está acontecendo no cenário da pesquisa no ensino de ciências. E aí hoje a gente recebe, né, um amigo da gente lá do Ceará, e é muito bom ter pessoas da nossa terra, quando a gente está longe, para a gente matar um pouquinho da saudade. Então, Volney Cosme. É isso, né? Vou começar agora a fazer uma breve apresentação, né, do professor Diego. Ele é doutor e mestre pelo programa de pós-graduação em Educação Brasileira, o PPGEB, né, da Universidade Federal do Ceará. É licenciado em Ciências Biológicas, também pela mesma universidade. Atualmente é professor da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. É integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino de Ciências, o GPENSE. Foi bolsista do Programa Institucional de Bolsas à Iniciação à Docência, o PIBID. Atuou como professor da rede estadual e escolas particulares do Ceará. Foi professor substituto da Universidade Estadual do Ceará e da Universidade Federal do Ceará. Atuou como coordenador adjunto da equipe de ciências do PNLD em 2020 e atua nos seguintes temas de pesquisa: as práticas pedagógicas, a alfabetização científica, CTS, materiais de divulgação científica e currículo. Professor, fique à vontade, tá, de corrigir alguma coisa, acrescentar alguma nova informação que a gente acabou não colocando, tá? Então, em nome do grupo, certo, do GPEA, estamos muito gratos pela sua participação de hoje e boa apresentação, tá? Gente, boa noite a todos. Estão me escutando? Agradecer inicialmente o convite, né, professor Ivoneide, amigo aqui do Ceará agora, né, Belchior, os colegas que eu estou conhecendo agora do grupo, então fico feliz de fazer parte dessas pontes que a gente vai desenvolvendo entre esses grupos de pesquisa. Feliz de estar aqui hoje, contribuir um pouco com essa discussão sobre ensino de ciência, sobre alfabetização científica, já que o grupo de vocês e o nosso grupo vem, né, pesquisando ou almeja também pesquisar e aprofundar também sobre essa temática. Como o Volney, né, colocou, eu pesquiso no doutorado algumas temáticas bem interessantes. Estava comentando com o Belchior, antes da apresentação, que os últimos 4 anos eu não me dediquei à alfabetização científica, eu estava pesquisando sobre currículo, né, e estudando reformas curriculares no estado do Ceará, estudando como o currículo de biologia e currículo de ciências vem sendo construído nas redes estaduais. Então, eu me dediquei nos últimos 4 anos sobre currículo, estudo curricular, mas para esse encontro de hoje, eu resolvi retomar um pouco das discussões que eu fazia antes do doutorado, buscando também essas relações com as minhas práticas atuais, já que o grupo de pesquisa de vocês desenvolve trabalhos com metodologias ativas e com outras abordagens pedagógicas. Então, feliz de estar aqui hoje contribuindo nessa perspectiva. Deixa eu projetar aqui a apresentação.
enquanto ele projeta, né, fiquem à vontade para fazer considerações e algumas perguntas no chat, ou mais à vontade ainda para fazer essas perguntas em microfone aberto ao final da apresentação do professor. Okay. Bom, então, diante do que eu venho pesquisando também, e colegas, eu venho fazendo análise muito contextuais no ponto de vista da realidade do Ceará. Então, sempre muito me chamou a atenção como o Ceará vem desenvolvendo práticas, né, ou abordagens no campo do ensino de ciências. E dentro dessa trajetória, eu não posso deixar de esquecer ou fazer relações com questões mais amplas, né? Como é que o ensino de ciências se insere no contexto atual? Um dos pontos importantes que me ataca, e isso é muito forte, já que, como os colegas na apresentação falaram, eu sou formado em biologia, então um dos pontos centrais dentro do estudo do ensino de ciências e centrais no ensino de biologia é a teoria da evolução e os ataques que a teoria da evolução vem sofrendo em torno do criacionismo. E aí eu trouxe inicialmente essa reflexão para a gente fazer, para a gente pensar um pouco o que significa alfabetização científica a partir dela. Essa primeiro slide representa um projeto de lei, né, construído a partir de 2014 pelo pastor Marcos Feliciano, e nesse projeto de lei ele quer inserir o criacionismo no currículo escolar, né? E um dos pontos do próprio projeto de lei, ele vai definir o que é o ensino de evolução na escola. E ele vai dizer, logo no início dele, dizer que evolucionismo propaga que a vida originou-se de uma célula primitiva que se pôs em movimento pelo Big Bang. Aí eu trago esse breve trecho para a gente problematizar toda essa confusão conceitual em torno do conhecimento científico. Duas frases representando uma grande confusão entre conhecimento de química, de física, de biologia, unidos num contexto só. E isso, às vezes, me faz lembrar, isso num projeto de lei, mas isso, às vezes, me faz lembrar muito falas ou discursos que aparecem bastante na sala de aula no 6º ano. Então, é a partir disso que eu queria pensar com vocês que aprender ciências, ensinar ciências, envolveria esse desafio de construir esse conhecimento científico de forma mais elaborada, evitando essas problemáticas conceituais, mas não se restringindo apenas a elas, já que a gente sabe, que a gente vivencia hoje a ascensão de grupos conservadores, a ascensão de grupos anti-intelectualistas, anti-ciências, e isso influencia muito em como a gente quer construir esse ensino de ciências, né? Então, a gente vê a ascensão, por exemplo, eu que trabalho com currículo, isso fica muito evidente, né? Mitos que vão crescendo no ensino, na educação escolar e no ensino de ciências, tais como da Terra plana, design inteligente, de que a escola pratica doutrinação ideológica, de que não houve ditadura em 64. Então, não envolve só o ensino de ciências, envolve questões históricas, envolve questões da sociologia. E um ponto muito forte nos últimos anos é esse movimento anti-vacina. Então, não posso começar a minha fala antes de apontar os caminhos e horizontes conservadores que estão se construindo dentro do ensino de ciências atuais. Tem mais, aí minha pergunta para a gente pensar, tem mais? Quais metodologias a gente pode pensar para refletir, pensando no novo ensino de ciência, se contrapondo a esses grupos conservadores e esses mitos que emergem na educação escolar? Diante disso, essa é um pouco da síntese teórica no qual eu venho mergulhando desde a graduação. Então, aos poucos, eu fui me aproximando da ideia de alfabetização científica, do enfoque CTSA na relação dele
com a educação ambiental crítica. Isso foi tema do meu mestrado, tema da minha dissertação de mestrado, o qual eu vou pincelar um pouco e abordar um pouco nessa apresentação. Também venho aos poucos me aproximando dos pressupostos de Freire numa perspectiva de educação libertadora e nos últimos 4 anos, como disse a vocês, aprofundando teorias críticas do currículo para entender reformas curriculares que aconteceram no estado do Ceará. Nessa apresentação, como também eu apontei anteriormente, eu vou focar mais na alfabetização científica, e a gente vai tentar delimitar melhor esse conceito, apontar algumas abordagens possíveis na sala de aula e problematizar o contexto no qual eu me insiro, que é o contexto do Ceará. E aí eu acho que também é importante a gente fazer essas relações com outros contextos, com outros estados, com outras redes de ensino. Então, a minha fala vai ser sobre o que é a alfabetização científica, vou mostrar como foi o meu encontro com esse conceito, com esse campo teórico, e o que algumas pesquisas no Ceará vêm apontando, em especial alguns trabalhos do GPENSE e algumas experiências que eu venho desenvolvendo na escola. O GPENSE, o grupo de pesquisa e estudo do ensino de ciências no estado do Ceará, no qual eu faço parte, tendo como coordenadoras a professora Raquel Crossara e a professora Cláudia Carneiro. A professora Raquel Crossara foi minha orientadora no mestrado e a professora Cláudia Carneiro foi minha orientadora no doutorado. Então, sou filho acadêmico das duas professoras que lideram o grupo. Pensando entre os principais objetivos do ensino de ciências, entre os principais horizontes pedagógicos, para a gente refletir o ensino de ciência, está esse conceito de alfabetização científica. Tenho certeza que todos vocês aqui já ouviram falar desse conceito, dessa ideia, e a partir dela que eu gostaria de trazer algumas problematizações e relações para a gente refletir sobre como construir esse ensino de ciência diante também da ascensão desses mitos ou de práticas pedagógicas tradicionais. O primeiro ponto que eu gostaria de frisar é sobre a própria construção desse termo, desse conceito no Brasil. Então, um dos trabalhos promissores ou pioneiros do campo foi o trabalho do professor Lorenzetti, que é da UFPR, mas no estado do Ceará, a gente também tem um pioneirismo da professora Heloísa Vidal, que publicou a primeira tese sobre alfabetização científica. Então, é uma professora do estado do Ceará. Embora as principais pesquisas, né, que de certo modo, divulgaram esse conceito, tenham vindo de outros pesquisadores no sul e sudeste do país, mas o estado do Ceará, que representando um pouco do Nordeste, tem essa contribuição inicial a partir dos anos 2000. Né? Então, é importante para a gente situar isso. E a alfabetização científica como uma linha importante dentro do INPEC, dentro da linha de pesquisa do ensino de ciências. Então, é importante a gente fazer essa relação e mostrar quanto a alfabetização científica faz parte dos grupos de pesquisas e tem uma literatura também consolidada no campo. Dentro do próprio INPEC, por exemplo, é colocada a alfabetização científica e tecnológica. Então, essa ampliação da ideia de alfabetização científica, junto também com a abordagem CTS, CTSA e outras questões pertinentes. Então, a gente estava conversando um pouco com o Belchior, né, antes da apresentação, o que seria essa relação entre alfabetização científica e letramento científico. O próprio INPEC coloca, né, como parte dessa linha temática do INPEC, letramento científico. Então, a gente começa a refletir agora entre relações e impasses desses dois conceitos, né? Primeiro, situando eles como grande alvo do ensino de ciências, a gente pensar como grande objetivo para o ensino de ciências ser voltado à alfabetização científica. Diego, e o que significa alfabetização científica? Quais são os autores que vêm dialogando com esse campo? Quais são os autores que vêm dialogando com o campo do letramento científico? Então, a alfabetização científica, tentando sintetizar alguma dessas falas desse grupo de autores nos quais eu venho me debruçando, significa uma inserção em uma cultura científica, fazer uma leitura dessa realidade, valorizando esse conhecimento científico-tecnológico e problematizando ele.
Dentro dessa lógica que eu venho me inserindo, sem colocar a alfabetização científica como a apreensão apenas de conceitos científicos, mas propiciando que esse aluno possa fazer uma intervenção e ampliar o seu conhecimento a ponto de fazer problematizações sobre mitos de ciência e tecnologia, como eu vou mostrar posteriormente. Então, os autores, o grupo de autores que eu venho me debruçando, eles utilizam muito mais o termo alfabetização científica do que o termo letramento científico. Então, letramento científico seria mais recente do ponto de vista de construção teórica, e existe esse impasse, na visão de alguns autores, entre a ideia de alfabetização e de letramento. O que eu venho me apropriando, e entre os autores que eu venho fazendo esse diálogo, eles assumem que apenas é uma questão de ponto de vista teórico, ponto de partida teórico. Então, um letramento científico muito mais ligado a pesquisas que trabalham com linguagem científica, e a alfabetização científica com outros campos, desenvolvendo trabalhos com investigação, argumentação, o desenvolvimento de sequências didáticas, entre outros aspectos. Então, assim, dentro dessa lógica, eu venho utilizando muito mais o termo alfabetização científica do que letramento. Vale ressaltar que o termo letramento é o que é utilizado pela Base Nacional Comum Curricular e utilizado também pelas avaliações externas. Então, é importante até a gente tentar entender qual é o sentido de letramento que essas políticas e essas avaliações externas constroem dentro da sua própria lógica, né? Será que se aproximam da ideia de alfabetização científica, ou se aproximam até da ideia de letramento científico que esses autores do campo, né, Santos e Mortimer, eles defendem? Então, são questões até pertinentes para a gente trabalhar diante dessas políticas de avaliação externa e políticas curriculares. Então, dentro da minha pesquisa, eu venho trabalhando muito mais nessa lógica do professor Dácio Auler, do professor Lorenzetti, do professor Chassot, utilizando mais o termo alfabetização científica do que letramento. Mas fica a minha indicação de outros autores que vêm defendendo o termo letramento. Eu apenas me recuso a pensar que o letramento irá substituir o termo alfabetização como sendo uma melhoria desse termo. Eu não vejo essa distinção teórica tão aprofundada a ponto de fazer essa afirmação. E, por isso, eu ainda utilizo o termo alfabetização científica diante desses autores que defendem esse termo, né? Então, uma das definições que eu gosto bastante é do próprio professor Delizekov e o professor Lorenzetti, que vão definir a alfabetização científica como um processo. Então, se a gente vai inserir esse aluno dentro de uma cultura científica, a gente tem que entender isso como um processo. E um processo permanente, não é em uma aula que esse aluno vai ser alfabetizado cientificamente. Tanto é que vários pesquisadores vêm buscando trabalhar com a ideia de indicadores da alfabetização científica, no sentido de que, a partir de algumas sequências didáticas, a partir de trabalhos com investigação, a gente possa começar a reconhecer indicadores de que esse processo permanente está acontecendo com o aluno. E entre as definições mais importantes para a gente tentar entender o que é alfabetização científica, são distinções que vão delimitá-las como alfabetização científica prática, alfabetização científica cívica e cultural. A prática, como o próprio nome sugere, relaciona a essa compreensão desse conhecimento científico para resolver problemas mais práticos do cotidiano, tentando entender o que acontece na nossa casa, no nosso dia a dia, e resolvendo problemas rotineiros ou contextuais. A alfabetização científica cívica seria no sentido de utilizar esse conhecimento científico para mobilizar esse estudante, e aí esse é um ponto importante na formação, por exemplo, de um cidadão, né? Esse cidadão conhecer, entender a ciência e a tecnologia, como ela é produzida, para poder intervir em seu próprio contexto.
isso nos faz refletir bastante no contexto que a gente está hoje, que é um contexto, por exemplo, de negação das vacinas, né? Então, o quanto esse estudante, o quanto esse pai dos nossos alunos, eles entendem, compreendem como as vacinas foram produzidas. Eu, por exemplo, tenho alunos que até hoje que se recusaram de tomar a vacina porque os pais os pais se recusaram a levá-los para tomar a vacina, por não acreditar na importância da vacina. Então, esse conhecimento científico é importante para a gente tomar decisões como cidadãos e lutar e mobilizar, por exemplo, para a produção de uma nova tecnologia, que é a vacina. E a alfabetização científica cultural é no sentido de compreender esse conhecimento científico como parte também do entretenimento. Então, quantos de nós assistem pela manhã um Globo Rural no domingo, né? Quantos de nós gostam de ler revistas de divulgação científica apenas para o nosso próprio entretenimento, sem um uso prático daquilo, mas gostar de ciência porque é interessante. Eu vejo, às vezes, um trabalho com crianças, né, e as crianças, logo na educação infantil, têm um interesse enorme por dinossauros. E esse interesse enorme por dinossauros, a origem dele não é geralmente escolar, é geralmente do filme que essa criança assistiu, do livro que a mãe comprou para essa criança. Então, isso faz parte de um processo permanente que se encaixa mais no que a gente pode chamar de alfabetização científica cultural. Diante dessa diversidade de autores, eu fiz uma pesquisa com base nos autores que defendem a ideia de alfabetização científica. Eu fiz uma pesquisa tentando mostrar quais eram as perspectivas deles sobre a alfabetização científica. Então, a partir disso, eu vim apresentar pelo menos duas dessas perspectivas com base nesses autores que eu elegi para fazer a minha pesquisa de mestrado e para desenvolver também algumas pesquisas posteriores. O primeiro trabalho super importante, a professora Sasserone Carvalho, que fizeram uma revisão bibliográfica sobre o que é alfabetização científica. E, a partir da revisão bibliográfica delas, a gente pode reconhecer eixos estruturantes da alfabetização científica. Então, elas vão defender como eixos estruturantes, o principal, a compreensão de termos e conceitos científicos, que eu acho que é a ideia principal dentro do ensino de ciências, do ponto de vista de construção teórica. Os professores ensinam para que esse estudante aprendam termos e conceitos. O problema é que a gente não pode ficar apenas nisso. Então, a ideia da alfabetização científica, ela não se restringe apenas a entender o que é uma tabela periódica, entender o que é velocidade, o que é inércia, entender o que é evolução, conceitos advindos de ciências de referência, como a física, como a química e a biologia. Então, é importante também que esse aluno crie relações dentro desse conhecimento científico com a filosofia da ciência, com aspectos éticos e aspectos políticos. Esse é um ponto que a gente tem que começar a problematizar, que falar de aspectos políticos não é falar de aspectos partidários, né? Não é a mesma coisa. É entender que essa alfabetização científica, ela faz parte de uma leitura de mundo. E aí isso me remete muito para Paulo Freire também, que é um dos autores sendo defendidos por alguns pesquisadores para reinterpretar essa alfabetização científica. Então, a gente não pode pensar na aprendizagem desse conhecimento científico restrito apenas a conceitos. Por exemplo, o que é um vírus? O que é uma vacina? Né? Isso seria apenas um dos eixos da alfabetização científica. É importante a gente pensar também como a vacina é produzida, por que determinados países defendem a vacina ou defendem outros remédios que não a vacina. E isso a gente vai entender como a ciência é produzida, né? Diante também desse contexto que a gente está. Isso também nos faz entender o terceiro ponto, o terceiro eixo da alfabetização científica, que são a compreensão entre as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, que é defendido por Sasserone Carvalho. Dentro dessa lógica, a alfabetização científica significa a gente
esse estudante mobilizar conhecimentos para intervir na realidade que ele está, tomar decisões baseadas, fundamentadas no conhecimento científico, entender sobre como a ciência é produzida, entre outros aspectos importantes. Então, esses são os 3 eixos, né, defendidos pelos autores para a gente tentar entender o que é a alfabetização científica. De modo geral, fazendo diálogo com esse conjunto de autores, em especial um trabalho mais recente do professor Lorenzetti, ele vai dizer o seguinte, que a alfabetização científica ela não é uma atividade pontual. Então, eu venho defendendo, desde o início da minha fala, que é um processo permanente, contínuo, que não se restringe apenas à aprendizagem de conceitos. Também, acho que outro ponto também, que é muito confundido, é a ideia de que vamos ensinar ciências para formar, para treinar novos cientistas, ou para formar futuros cientistas. A alfabetização científica, como a gente está vendo, o principal foco dela é a formação do cidadão. Não significa dizer que isso, porventura, possa formar outros cientistas, mas essa não é o principal foco. Tá? Então, até porque a gente pensar do ponto de vista de história do ensino de ciências foi muito presente nos anos 60 e 70, né? Então, a ideia aqui é algo muito mais complexo, muito mais amplo. O último ponto também, que diante desse desafio que é formar um cidadão, isso não é um papel só da escola, né? Como a gente pôde ver nos exemplos que eu fui colocando, de alfabetização científica cultural, né? Então, esse é um papel da mídia também, de museus e outros espaços importantes, no qual aprender ciência, né, não é apenas a função da escola. Diante desse conceito que a gente vem elaborando, ou vem repensando, refletindo, problematizando na escola, eu venho me dedicando a fazer algumas experiências ou aventuras, né, dentro dos espaços no qual eu venho atuando, na educação básica e dentro da universidade. O meu primeiro ponto de partida teórico foram esses autores. Eu acho que vocês conhecem a professora Krasiuschik, a professora Marandino e o professor Atio Chassot, que é da Química, né? A professora Krasiuschik e Marandino são da Biologia, o Chassot é um professor da Química, uma referência muito importante no ensino de Química. Então, é a partir dessas primeiras leituras teóricas que eu vim me debruçando sobre a alfabetização científica e buscando construir práticas. O meu trabalho de conclusão de curso foi em torno da alfabetização científica, lá na graduação. E aí eu utilizei um modelo chamado de alfabetização biológica, para entender o processo de construção de conhecimento dos meus alunos a partir de uma intervenção na sala de aula, em aulas de biologia no ensino médio. Então, esse modelo, ele vai chamar de alfabetização científica nominal, funcional, estrutural e multidimensional, relacionando a ideia de um conceito científico e que isso vai se ampliando a ponto de o aluno relacionar esse conhecimento científico a outras áreas, relacionar com experiências pessoais dele, o que vai sinalizando que esse aluno está aprendendo esse conceito, né, de uma outra forma, e não apenas de forma mecânica. Então, a partir disso, a partir desse modelo de alfabetização científica, eu desenvolvi alguns trabalhos, alguns projetos investigativos com os alunos do ensino médio, nesse caso específico, alunos do ensino médio desenvolvendo práticas experimentais para identificar se na escola deles havia mosquito da dengue, e aí a gente fazia esse trabalho, essa atividade como uma prática dentro do ensino médio. Outras práticas, né, trazendo meus alunos para atividades de campo, né. Então, esses meus alunos estudavam na periferia de Fortaleza, e em outro momento eu os levava para a Universidade Federal do Ceará para realizar aulas de campo, práticas de campo dentro do açude da universidade. Lá a gente fez algumas práticas. O projeto, gente, é um projeto amplo, durou em torno de dois meses, né, foi um bimestre. E essa prática depois foi publicada no Congresso de Ensino de Biologia, no ENEBio. Depois vocês podem também dar uma olhada, eu descrevo um pouco melhor ela. E é uma prática investigativa que se aproxima ao ensino de investigação,
tem um problema a ser apresentado para os alunos elaboram hipóteses, e a partir disso a gente foi tentando entender como acontecia a alfabetização científica dos alunos a partir dessas experiências na escola. E, além disso, os alunos, na mesma atividade, no mesmo projeto de intervenção, desenvolveram campanhas de conscientização na escola. Diego, qual foram os principais resultados dessa atividade, né? Então, meus alunos saíram no nível mais básico de alfabetização biológica, que é o nível nominal, e passaram, geralmente, para o nível estrutural, no qual eles reconhecem e ampliam um conceito científico, relacionando isso com o dia a dia, relacionando isso com alguns contextos deles, né? Então, esse conhecimento científico, aos poucos, foram se ampliando, e eu pude ver alguns indicadores disso ao longo desse processo de construção dessa intervenção, lá em 2011. Então, essa foi a minha primeira experiência com alfabetização científica, vamos pensar assim. Depois disso, no mestrado e em outras práticas pedagógicas, eu vim me aproximando dos trabalhos do professor Décio Auler e do professor Demetrio Delizoikov, no qual vão defender que existem mitos sobre ciência e tecnologia que precisam ser problematizados. Vocês já ouviram falar desses mitos, né? Que mitos são esses, Diego? Então, são mitos muito recorrentes em materiais didáticos, mitos muito recorrentes na mídia, entre outros aspectos. E o primeiro deles vai dizer que apenas os cientistas podem tomar decisões importantes diante dos problemas graves sociais e ambientais que a gente tem. Então, esse é um ponto para a gente problematizar no ensino de ciências, que esses autores vão chamar de perspectiva tecnocrática, né? O outro ponto é acreditar que a ciência e a tecnologia pode resolver os problemas ambientais, sozinhas, né? Como se a ciência e a tecnologia fosse neutra. Então, eles vão chamar isso de perspectiva salvacionista. E o último mito ligado à ciência e tecnologia que esses autores colocam é a ideia de que quanto mais ciência e tecnologia, mais progresso social a nossa sociedade vai ter. Eles vão chamar de determinismo tecnológico. Então, a partir dessas ideias de mito sobre ciência e tecnologia, eu vim desenvolvendo alguns trabalhos na dissertação de mestrado, investiguei as práticas de professores que eram reconhecidos por desenvolverem trabalhos de educação ambiental aqui no estado do Ceará. Ao fazer entrevista com eles, ao analisar documentos sobre suas práticas, eu pude perceber que muitos professores não tinham uma visão tecnocrática, mas tinham uma visão democrática. Então, eles acreditavam que a responsabilidade coletiva, né, as decisões sobre questões ambientais, e não apenas de cientistas ou engenheiros. O problema estava em alguns professores que acreditavam que mais ciência e tecnologia poderiam resolver problemas ambientais. E, consequentemente, isso se refletiu sobre o tipo de prática que eles desenvolviam na escola. Então, esse tipo de professor, com esse tipo de concepção sobre o que é ciência e tecnologia, geralmente desenvolviam trabalhos com produção de novas tecnologias sustentáveis. E esse é um ponto para a gente problematizar dentro da alfabetização científica, pensando numa ampliação dela, né? Esse professor, que é um educador ambiental, trabalhando na produção de novas tecnologias sustentáveis e estimulando esse aluno a acreditar, de certo modo, que a produção de tecnologias sustentáveis poderiam acabar com a crise ambiental. E a gente sabe que uma crise ambiental é algo muito mais amplo, tem a ver com o modelo de sociedade que a gente está, né? Bem, essa foi a minha pesquisa de mestrado. O trabalho foi publicado recentemente numa revista internacional, no qual também vocês podem também aprofundar a leitura. E foi interessantíssimo esse trabalho por problematizar essas práticas ambientais no estado do Ceará. Diante também dessa minha leitura teórica, eu vim desenvolvendo algumas experiências. Eu estou no tempo, né, gente, ainda. Vocês estão tão calados e eu não estou vendo o bate-papo. Pode ficar tranquilo, viu? A gente sinaliza. E aí eu vim desenvolvendo alguns trabalhos com alfabetização científica, mas na perspectiva também de formação de professores. Então, como
foi colocado anteriormente, eu trabalho também na formação de professores, tanto professores da pedagogia, quanto professores de licenciatura em ciências biológicas. Essa experiência que eu desenvolvi em 2013, mais ou menos, não, 2017, desculpa, 2017, a gente desenvolveu uma atividade dentro do curso de Ciências Biológicas da UFC, no qual a culminância da atividade era a produção de revistas virtuais infantis, no qual o foco era a alfabetização científica. E esse conjunto de sequências didáticas, no qual houve essa culminância sobre a produção dessa revista, foi reconhecido nacionalmente e eu fui premiado pela Fundação Carlos Chagas por desenvolver experiências inovadoras, que a gente estava comentando, no ensino, na formação de professores no Brasil. Então, isso foi um trabalho interessante, que teve uma projeção nacional, e dentro dessa revista, ou dentro dessa produção, os alunos buscaram construir textos voltados à alfabetização científica e à divulgação da ciência para crianças, né? E aqui tem alguns dos textos, né? Então, a produção tanto das imagens quanto dos textos foi com base na autoria desses alunos da universidade. Então, é uma prática voltada à produção de materiais didáticos que tem como finalidade a alfabetização científica. Então, a gente vai construindo isso dentro da formação de professores para poder reelaborar essas práticas e para aproximar também esse futuro professor da ideia de alfabetização científica. Por exemplo, nessa aqui, a aluna discute o que é ciência, né? Nesse outro texto, os alunos produziram, eu me lembro muito bem desse texto, eles tiveram a ideia de produzir e tentar explicar os poderes dos super-heróis. Então, alunos da universidade fazendo essa relação com o conhecimento científico, tentando aprimorá-lo para crianças. Essa outra experiência também muito interessante. Essa já foi desenvolvida dentro da escola, né? E aí eu pergunto inicial, a gente já dei aqui a dica para vocês. Eu pergunto o que é isso e dei ao lado a resposta. Não vale, né, gente? A ideia é fazer a mesma relação com o que os alunos fizeram ao apresentar esse trabalho. Então, esse trabalho ele foi construído dentro da escola pública e foi um trabalho interessante porque... Só um minutinho, estou ouvindo... Porque esse trabalho, a gente desenvolveu esse trabalho com uma sequência didática e com alunos da iniciação científica dentro da escola pública, e eles produziram essas imagens, essas microfotografias, a partir do celular deles. Então, são imagens produzidas a partir de microscópios artesanais, microscópios construídos para serem usados no celular. Então, os alunos produziram essas imagens e deram nomes artísticos para essas imagens. Então, eles chamaram de ET do Erondina, essa imagem, Erondina é a escola que eu trabalho, e essa imagem foi produzida a partir de larvas de mosquito. Essa outra imagem, por exemplo, ela foi chamada de Estrada Dourada, e em referência ao Mágico de Oz, e na realidade são asas de uma borboleta. Essa outra foi chamada de Tesseract, e é um pedaço de uma folha na lâmina de vidro. Tesseract, eu acho uma referência a um filme, né, dos Vingadores, eu acho. Os alunos escolheram isso. Essa outra, mais difícil fazer essa relação, né? Essa outra a gente chamou de ponte metálica de Fortaleza, e na realidade é o filete de uma papoula. A gente consegue até visualizar algumas células. Diego, por que você está mostrando essas imagens? Porque essas imagens fizeram parte de um projeto que liga arte e ciência. Então, a nossa visão também de construir essa alfabetização científica é também não restrita apenas o conhecimento científico, mas tentar fazer provocações estéticas na sala de aula, levar uma outra sensibilidade para esse aluno. E a gente construiu, dentro da apresentação dessas imagens, uma exposição na escola. Os alunos adentravam no laboratório de ciências e essas imagens eram mostradas por outros alunos que produziram essas imagens, né? E aí a ideia é justamente levar essa reflexão.
só um minutinho, deu um problema aqui. Bom, na formação de professores, também eu desenvolvi algumas atividades no curso de pedagogia, e nesse caso também ligado à produção de materiais didáticos. Tá? Esses materiais didáticos, eles foram importantes porque ajudaram a aproximar também a comunidade da universidade, a comunidade, os pais dos alunos, os filhos desses alunos da pedagogia, a entrar e irem para a UES, para a Universidade Estadual do Ceará. Então, essas crianças que vocês estão vendo são filhos, são sobrinhos desses nossos alunos da pedagogia que foram para esse evento específico para jogar e utilizar esses materiais didáticos deles. Então, é uma atividade interessante porque a gente produziu materiais didáticos com jogos voltados à alfabetização científica, né? Essa outra atividade foi já no curso do PAFOR, dentro da UFC, e já no contexto de ensino remoto. Então, acho importante a gente falar aqui, pensar dentro dessa palestra, algumas experiências interessantes. Por quê? Todo o início da palestra foi sobre experiências dentro de outro contexto, que não é emergencial, não remoto, no meio de uma pandemia. E essa outra já foi no contexto de pandemia. Então, para mim, isso foi extremamente desafiador. Como pensar a produção de material didático nesse contexto remoto? E aí, uma das avaliações das minhas alunas da pedagogia eram seminários. Eu não ia fazer seminários num contexto remoto. Isso é super complicado fazer isso. Então, a gente conversou e eu propus, dentro dessa negociação, que elas construíssem contos de fadas sobre mulheres cientistas, voltado, então, à alfabetização científica. Então, é o modo que a gente vai construindo dentro da própria disciplina para poder refletir essas imagens sobre ciência e tecnologia, como a ciência é produzida, por que os homens são mais evidenciados do que as mulheres, né? Quais mulheres são importantes para a gente, dentro do contexto científico local e brasileiro, a gente fazer essa evidenciação das suas identidades, né? Dentro de um conto que é voltado para crianças. Então, a gente foi desenvolvendo essas atividades no ensino remoto. A outra atividade também, agora na educação básica, e é um estudo que eu estou fazendo, eu estou aprimorando ainda, estou fazendo algumas análises, a exposição ainda vai acontecer até o final desse ano, envolveu a construção de algumas sequências didáticas com os alunos, nos quais o foco também é a alfabetização científica. Então, a parte dessa sequência didática foi voltada à produção de cartas argumentativas sobre a Covid, cartas endereçadas ao presidente da República, e como eu já havia estudado em alguns trabalhos que a literatura vem colocando, que as cartas pode ser um gênero textual interessante para promover a argumentação na sala de aula e trazer alguns indicadores da alfabetização científica. Então, a partir disso, eu construí essa abordagem para o ensino remoto nesse ano. E os alunos também produziram imagens, né? A gente está desenvolvendo um projeto chamado Pensamentos Virais, que problematizam essa ideia do vírus, de Covid na escola, tá? Essa, por exemplo, é uma outra imagem produzida na escola, chama-se O Aliviar do Coração, foi produzida pela minha aluna Vitória Ketchum, do 8º B da tarde, no qual a ideia ela representar o que ela sentiu na pandemia, né? E escreveu um pequeno texto para a gente mostrar na exposição que deve acontecer até o final de novembro. E aqui as imagens que elas colocam foram de vítimas da Covid, membros familiares dela. Então a gente vai refletindo sobre isso na escola e buscando e almejando repensar esse conhecimento científico de um modo mais sensível e também nessa perspectiva de ampliar representações de ciência e tecnologia. Vocês estão me acompanhando, né? Tá tudo ok até aqui, até o momento. Sim. Estamos sim, Diego. Tá ótimo, pode continuar. E, assim, diante também desses trabalhos, eu fui orientando algumas pesquisas de monografia, no qual as alunas vêm investigando representação de ciência e tecnologia que acontece no espaço escolar. Essa minha aluna, por exemplo, da pedagogia, ela investigou
representações de alunos do ensino médio, e a gente percebe de forma muito clara que esses alunos relacionam a ideia de cientista a essa figura estereotipada, o cientista maluco, né, o cientista que veste o jaleco. Aqui, acolá, a gente vê alguns alunos que já têm uma visão diferente. Essa segunda imagem, por exemplo, representa isso, porque o aluno colocou a ideia de cientista como uma mulher negra, né? Primeiro ponto para a gente colocar, ser uma mulher, né, e ser uma mulher negra. E isso já vem mostrando um pouco de como essa visão de ciência está sendo ampliada no espaço escolar. A partir também das nossas próprias experiências, alguns alunos da monografia vêm pesquisando alguma dessas experiências. O último trabalho foi da minha aluna Emily Souza, do curso de Pedagogia da UES, que vem investigando também as revistas que os alunos produziram na graduação. Então, essas são algumas das experiências que eu venho desenvolvendo, tanto na formação de professores, quanto na educação básica, e o meu grupo, o grupo que eu faço parte, né, o GPense, ele vem também produzindo várias pesquisas com alfabetização científica. Então, que eu faço algumas indicações dessas pesquisas, já que o nosso grupo, ele desenvolve pesquisas com currículo, né, o eixo central, que é o ensino de ciências, e também com a formação de professores, né, coordenados pela professora Cláudia Carneiro e a professora Raquel Prossara, como eu disse anteriormente. E aqui eu tenho algumas indicações de pesquisas produzidas pelo grupo lá no Ceará, aqui no Ceará. As primeiras pesquisas voltadas ao estudo de feiras de ciências, né? Outras pesquisas voltadas a mostras ambientais, que foi a minha própria pesquisa de mestrado, e entre outros trabalhos ligados também à avaliação externa, à prática desse professor desde as séries iniciais do fundamental. Então, vários dos nossos colegas do grupo vêm investigando essa alfabetização científica nas práticas pedagógicas nas séries iniciais. E um trabalho interessantíssimo da professora Aline Araújo, ela vem mostrando que as professoras nas séries iniciais pouco abordam o conhecimento científico. Então, a maior parte das aulas são para português e matemática. Então, como formar, como estimular a alfabetização científica nesse contexto? É uma problematização que algum desses trabalhos vem trazendo e que o grupo de pesquisa vem se aprofundando ao longo do tempo, tá? Aqui também fica a indicação do meu livro, publicado com a professora Raquel no ano passado. A gente fez o lançamento do nosso livro, no qual eu faço um resgate do histórico da educação ambiental no estado do Ceará e também faço uma análise de questões de representação da ciência e tecnologia a partir dessa leitura da alfabetização científica. Então, fica a indicação desse livro para a gente também aprofundar alguma dessas relações e dessas produções. Também fica aqui a minha saudade para a gente fazer encontros presenciais, tá? E aqui nas universidades a gente tem uma relação muito íntima com alguns alunos nossos não humanos. Então, a gente fica com essa saudade também de nos reencontrarmos presencialmente e de reencontrá-los também agora em alguns eventos, né, Melchior e os demais presentes do grupo. Então, gente, fica também aqui o meu contato para a gente tirar qualquer dúvida, a questão da literatura, para a gente se aprofundar e fazer alguma dessas relações entre os grupos. Obrigado pela atenção, muito, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, né, professor Diego, foi assim, um momento bem rico, né, de várias informações. Enquanto as pessoas se organizam para fazer, né, as perguntas no chat, eu vou encerrar a gravação. Logo, logo a gente disponibiliza essa gravação, certo? E fiquem à vontade, pessoal, para fazer as perguntas, né? Eu vi que algumas pessoas